Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, ela nos toca, ela nos renova, ela nos dá vida na esperança e ela nos liberta de todo o mal também, amém? Nós temos que crer na palavra do Senhor, amém? Hoje eu postei, né, de manhã, como eu sempre posto, a palavra de Deus, né? O Senhor tocou aqui em mim ontem e mostrou a palavra que eu deveria ministrar no meu coração e fala sobre o pecado, né? E Deus está falando muito com a gente, né? Se você for prestar atenção, sempre sobre obediência, né? Sem obedecer a Deus, nós não vamos conquistar nem a terra prometida, nem as bênçãos que Deus tem para nossas vidas, né? E também é através da obediência que Deus nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal, né? E obedecer a Deus, a gente prospera nessa terra e Deus abençoa a nossa vida, a nossa casa, a família. Mesmo que na palavra, amém? Então, em Levítico, lá no capítulo 4, aqui fala vários tipos de pecados, de sacrifícios, né, que o povo de Israel tinha que fazer. Então, Deus estabeleceu, chamou Moisés, ordenou e deu umas ordens, umas instruções, direcionamento sobre o pecado do povo de Israel, né? Ele colocou normas, né, leis, e tinha que ver debaixo do mandamento de Deus. Então, ele explicou aqui no capítulo 4, eu vou no versículo 3, porque tem vários tipos de explicações sobre o pecado pela ignorância, né? Geralmente a gente peca por ignorância, na verdade mesmo. Então essa palavra ela é bem centrada em todos os pecados aqui que está sendo explicado, né? E que Deus colocou através da sua palavra para nos instruir, né? Antigamente, aqui quando Deus chamou Moisés para falar do pecado do povo, então para dar um direcionamento ao povo, normas, porque se Israel não seguisse normas, a gente sabe que lá na frente Israel pecou contra Deus, né? A gente viu que eles fizeram um bezerro de ouro, né? Eles desobedeceram a Deus, né? Então, depois Deus ele estabeleceu normas para que o povo vivesse em comunidade, em harmonia com Deus, na presença do Senhor, adorando só Deus, amém? Mas quando eles pecassem, eles tinham que fazer sacrifícios, né? Fazer holocausto a Deus para a remissão dos pecados. Então eles teriam que ter arrependimento, né? Através do que? Do sacrifício, através de animais. No Antigo Testamento era antes, do Antigo Testamento, depois do Novo Testamento é o próprio Jesus, o Cordeiro, né? O Senhor, que sacrificou por nós, amém? Mas no Antigo Testamento eles faziam sacrifício a Deus, amém? Então eles pegavam animais. Aí Deus também estabeleceu que aqueles que não tivessem condições de dar um bezerro, uma ovelha, eles podiam fazer sacrifício com animais de pequeno porte, né? Uma pombinha, né? Por falta de não ter condição, e um animal pequeno eles poderiam ter a possibilidade de conseguir, né? Então tinham que fazer aqueles rituais, tudo que tinha que fazer de acordo, né? Eles explicam assim sobre queimar o animal, né? Depois espalhar o sangue, o sacerdote, tudo aqueles rituais, tudo que Deus para fazer para que o pecado seja perdoado, amém? Não vou entrar muito detalhe nisso, tá? Mas eu vou mais focar no que Deus falou no meu coração. Então, isso para que haja um arrependimento, né? Então ele falou assim que toda a congregação de Israel, né? Se eles pecassem por ignorância, mesmo por assim sem intenção de pecar, mas todos eles pecassem, né? Então, mesmo os pecados que tivessem oculto, né? Eles estariam o quê? Todos os pecados que eles fizessem, eles estariam fazendo contra o mandamento do Senhor. Então, todos eles seriam o quê? Aquilo que eles fariam, né? Pecando contra Deus, eles seriam culpados, né? Então, ele fala que toda a congregação que se pecasse, né? Quebrasse o mandamento do Senhor, glória. Então, todos eles serão culpados. Então, eles teriam que fazer sacrifícios, né? Holocausto a Deus, tudo aquilo que Deus ensinava para o sacerdote fazer de acordo com as instruções de Deus, para que eles fizessem a oferenda a Deus para os seus pecados, amém? Isso é no Antigo Testamento, tá, gente? Estou falando do Antigo Testamento. Mas no caso hoje, no atual, né, depois da vida de Jesus, o Cordeiro, né, sacrificou por nós, o próprio Deus, Jesus, então Deus nós somos salvos já, pela graça de Deus. O Senhor morreu pelo nosso pecado, né? Então a gente já somos salvos por Deus, né? Amém? Mas o Senhor mesmo continua, né? Isso significa que não só foi no Antigo Testamento. Nós temos que continuar obedecendo a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, né? E praticando o mandamento de Deus. E quando a gente quebra o mandamento de Deus, não ouve a palavra de Deus, a gente vai colher consequências seríssimas sobre a nossa vida.
Nós pecamos contra Deus, agimos sem pensar. É isso que ele fala, agir sem intenção de pecar. E nós agimos sem pensar. Por isso que ele fala, a gente peca por pensamento, atos e omissões. Nós omitimos as coisas, né? Escondemos a verdade, né? Mentimos, enganamos, traindo, né? E a gente tem muita gente que fala essa palavra assim, omitir. Omitir é mentir, é a mesma coisa. Só é uma palavra mais bonitinha, né? Mas é a mesma coisa, né? Eu já falei isso porque eu passei uma situação dessa e a pessoa falou pra mim, eu não menti, eu omiti, mas ele não mentiu, ele falou a verdade. E mesmo assim é mentira, né? Omitir uma coisa é para poupar, para não ter problema, mas não adianta mentir, porque é a mesma coisa. Omitir é mentir, é omissão, né? Então a gente tem que entender que qualquer tipo de comportamento que não está da palavra de Deus, o mandamento do Senhor, nós estamos pecando contra Deus. Amém? Mas Deus, ele sabe que nós vamos errar, né? Tanto é que ele nos perdoa. Mas quando nós arrependemos, glória, de todo o nosso coração e toda a nossa alma, né? Deus, ele gosta de uma pessoa que está arrependida profundamente quando erra, tem um coração contrito, né? Que sabe que não poderia ter feito aquilo e fez, sabe que não podia ter agido daquele jeito, mas agiu sem pensar. Isso peca sem intenção de pecar, né? Mas às vezes a gente peca por pensamento, por ações, né? Por atos, né? Porque isso é o quê? Falta de fé, falta de pedir instrução a Deus, quer resolver a situação do nosso jeito, nós pecamos, né? E toda vez que nós agimos que tá não dentro da vontade de Deus, né? Da palavra de Deus, a gente faz o quê? A gente pega contra Deus. Nós quebramos o mandamento do Senhor, né? Então não quer dizer que nós estamos ouvindo a Deus, estamos ouvindo as vozes do mundo e as vozes nós criamos nós de si mesmo para achar que nós podemos fazer tudo o que nós queremos e agir como a gente quer. Não, nós não podemos, nós não somos donos nem na nossa vida, quem manda é Deus, amém? Então o Senhor fala assim que, apesar de nossos erros, né, Ele nos dá sempre uma chance todos os dias, né, um novo dele, um novo de Deus, para nós se arrepender, né? Então temos que se arrepender de tudo, abrir nosso coração para Deus e pedir perdão, né? Reconhecer os nossos erros, porque Ele nos dá uma chance de começar de novo. Todo dia Deus nos dá uma chance. Ele fala assim, há um renovo a cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. Eu não posso viver sem a tua graça, acho que é. A sua graça nos basta, assim. E é por isso que eu ainda estou de pé, mesmo se meu exterior esteja a se desgastar. O meu interior está sendo renovado dia após novo, né? Dia após dia. Então, Deus ele tem misericórdia, então é o renovo dele a cada manhã para nossa vida. Então, uma noite de pedir perdão, vou começar um novo dia, eu falo assim, hoje eu quero que esse dia seja um dia que o Senhor esteja comigo na sua presença na minha vida. Não deixe que eu erre, não deixe que eu faça nada que não está de acordo com a sua palavra. Me ajuda, Pai, porque sozinhos nós não podemos nos mudar. Sozinhos nós não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Nós precisamos dele para tudo, amém? Ele é nosso ar que nos respiramos, é o pão que nos alimenta, a sua palavra nos sustenta, né? Este é o meu respirar, este é o meu respirar, seu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, glória, esse é o meu pão. A sua vontade seja feita na minha vida, minha casa em mim. Eu sou nada sem ti, Jesus, e eu estou perdida sem ti, Jesus. Todos nós estamos sem a presença de Deus, nós precisamos de Deus, né? Sem Deus, todos estamos perdidos, a humanidade está perdida. Precisamos da palavra de Deus, precisamos da luz de Deus que nos ilumina o nosso caminho, né? Dissipa todas as trevas em nós, amém? Glória a Deus. Então nós temos que entender que Deus está falando assim sobre o pecado, né? Às vezes a gente peca sem intenção, né? Mas a gente pecamos, que ele falou que todo o povo, a congregação, todo Israel, se pecasse, né? Mesmo sem intenção de pecar, todos eles são culpados, né? Então nós estamos falando para Deus que às vezes a gente peca sem intenção de pecar. Às vezes a gente comenta algo, a gente fala assim, mas eu comentou alguma coisa do teu irmão. Isso não é nada, você está comentando, não, mas você está pecando, você não deve falar na vida dos outros. A vida dos outros não te pertence a ela. Você tem que comentar da vida dos outros, né? Por que não se preocupa com a vida dos outros? Você vai pagar a conta dos outros? Você vai cuidar dos outros? Não, a vida é dele. Às vezes uma pessoa gorda, tá magra, um homem bonito com uma moça mais simples, fala, ai, que moça, mulher sem graça, um homem tão bonito com uma moça tão sem graça. A gente não tem esse comentário, as pessoas comentam, né? Então, às vezes, você precisa tomar cuidado com isso, né? O mundo, ele oferece muito prazeres, né? As pessoas têm um preconceito muito grande hoje em dia, porque as pessoas veem muito físico, né?
Deus vê o coração. Enquanto o homem vê a aparência, Deus vê o coração, né? Então a gente precisa ser bonito por dentro, não só por fora, né? A boniteza tem que ser por dentro. E qual é a nossa boniteza? Quando carregamos Deus dentro de nós, né? A presença de Deus. Porque aonde nós chegar, a gente pode não estar com aquela aparência boa, mas nós estamos brilhando no sorriso, nós estamos com a luz radiante em nós, porque Deus está presente na nossa vida, né? As pessoas sentem isso na gente, né? Sente a presença de Deus em nós, amém? É isso que Deus quer de nós, que nós possamos viver de acordo com a palavra dele, ouvir o que ele tem falado no nosso coração, né? E guardar os mandamentos de Deus, praticar, porque o mandamento de Deus é tudo aquilo que nos ensina como devemos agir, se comportar diante de qualquer situação. E Deus, ele é tão bondoso, né? Ele nos ama tanto, né? Irmãos, irmãs, amigos, como ele quer que nós se arrependemos, né? Ele quer que nós volte para ele, para a presença dele, né? E que a gente renuncie aquilo que é de mal dentro de nós, né? Precisamos pedir para Deus para nos mudar, para nos moldar, porque nós precisamos ser moldados, precisamos ser uma nova pessoa, porque a partir do momento que nós se convertemos, nós largamos os vícios, as más companhias, tudo aquilo que nós largamos do mundo, já não somos mais nós que vivemos, é Deus que vive em nós. Nós não somos mais a mesma pessoa, nós somos uma pessoa transformada, renovada, restaurada, uma nova pessoa em Cristo Jesus, amém? Nós não somos mais aquela pessoa não, como a gente andava, não vamos andar, né? Nós vamos andar como Deus andou, fazendo a vontade de Deus, fazendo o bem, praticando a bondade, o amor, a caridade, o perdão também, nós temos que fazer, isso é a vontade de Deus para todos nós, né? Aí eu sei que às vezes a gente tem uma mania de se fechar, mas Deus não quer isso para nós, Deus quer que a gente se abra, porque Ele nos dá uma nova chance. Ele fala aqui que Ele sai do nosso pecado, mas Ele quer que nós se arrependa. Ele nos dá uma nova chance, um novo recomeço. Então, também Ele fala para nós olhar para as coisas que já se foram, as coisas passadas, assim, olhar para as coisas que adivinham o novo de Deus, novo, deixar o homem velho e ser vestido do homem novo. Porque nós não podemos viver nas coisas do passado, aquilo que causou dor, sofrimento, mágoa. Esquece aquilo. Se você pediu perdão para Deus, nós não podemos olhar mais para trás, é para frente que se anda, né? Deus não quer que nós olhemos para os nossos problemas que já se foram, é que nós olhemos para frente, a nossa esperança está em Deus que fez os céus e a terra. O socorro vem do céu, amém, glória? Para de ficar se lamentando. Você errou, eu sei, no momento nós agimos errado, talvez nós caímos na tentação, o inimigo nos usa também para nos fazer com que nós perca a paciência, perca a fé, haja com ignorância, porque muitas vezes pecamos pela ignorância, né? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de buscar a Deus. A resposta, a saída do nosso problema é Deus que nos dá. Muitas vezes queremos fazer as nossas coisas de acordo com a nossa vontade, não a vontade de Deus. Não temos paciência para esperar a resposta de Deus. E muitas vezes o próprio Deus ele deixa nós dar em silêncio para ver como nós vamos agir diante de qualquer situação. Ele nos testa a nossa fé. E muitas vezes nós erramos, ou ouvimos as coisas do mundo, ou se influenciamos por outras rituais, rituais, outro tipo de adorações, né, que o mundo oferece, a gente sabe que tem muitas, e isso não é a vontade de Deus, a gente peca muito, peca, né, porque precisamos adorar somente a Deus, Ele é o único, é de toda a honra, toda a adoração, só o Senhor, amém? E se nós tivermos que buscar qualquer resposta, qualquer solução, é só orando, jejuando, clamando o nome do Senhor, se arrependido, pedindo perdão, para que Deus possa entrar na sua vida e fazer com que as coisas aconteçam segundo a vontade dEle, não a nossa, amém? Então, receba a palavra de Deus e o Senhor está falando sobre obediência, né? E às vezes a gente erra, peca contra Deus porque a gente acha que não é aquela intenção de nós errar, de pecar, aquela de pensar sem intenção, né? Mas a gente peca por sua intenção mesmo, só de fato nós falar da vida de uma pessoa, fazer um comentário, nós já estamos pecando contra Deus, né? Não agimos de acordo com a palavra de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente as congregações, os ministérios também. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado muito, a gente está sempre observando nas redes sociais, e a gente, como também que ministra a palavra de Deus, todos nós, né? Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos os pastores. A gente vai parar de ficar comparando igreja, comparando pregações, ministrações, né? Se você acha que não está certo, você sabe conhecer a palavra de Deus, você fica na tua. Às vezes a gente fica julgando, né? Falando, a palavra de Deus diz assim que o Senhor usa os loucos até para confundir o sábio, né? Deus já sabe do que faz, não? Às vezes as pessoas usam a sabedoria, quem dá é o Senhor, quem nos revela é Deus, não sabemos nada. A palavra dele não é nossa. E até a gente fala aquilo que Deus toca, mas você sabe que uma palavra dessa tem muitas revelações. A gente fala aquilo que Deus toca no nosso coração, a gente também
dar uma pesquisada para entender o que Deus quer nos ensinar, mas a palavra, ela tem várias interpretações, várias revelações, né? Deus não mostra tudo para nós, não revela tudo que nós, né? Ele mostra aquilo que ele acha que dá para cada um. Um dia eu ouvi uma ministração e eu ouvi aquela voz falando. Eu já vi várias ministrações sobre a tempestade, né? Aquela passagem de Jesus no barco, os pescadores ficaram aflitos quando ele estava dormindo na polpa do barco. Mas esse pastor, eu nem sei o nome dele. Um dia eu vou lembrar o que ele falou, mas foi uma ministração. Eu sempre vejo falar sobre o medo, né? Você tem medo da tempestade, mas aquela ministração foi diferente, foi algo diferente, mas ao mesmo tempo foi profundo, tocou de uma forma diferente na gente, sabe? Então eu falo assim que Deus nos revela, né, a cada um que Ele quer falar no nosso coração. Então a gente precisa prestar atenção. Então o que a igreja não pode fazer hoje, a igreja separa muito. As igrejas, em vez de acolher os pecadores, pelo contrário, ela afasta muitas vezes, porque ela discrimina, né? Ela se acha, se titula, a minha é melhor, aquela não é, sabe? Quem é a cabeça, o dono de tudo é Deus, quem manda é Ele, né? Ele sabe o que acontece na casa dele, né? Ele sabe, claro, que nós, como todos nós, os servos de Deus, todos nós, temos que prestar atenção no que Deus fala através da palavra, porque a palavra, ela nos revela, né? Então você sabe, o Senhor não fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então a palavra é a verdade, é a palavra de Deus, né? É a justiça ao Senhor, amém? Então a gente precisa confiar na palavra de Deus, né? A palavra nos revela a verdade. Então ninguém vai ficar enganado nem confundido, o próprio Deus mostra, e eu para fazer uma situação que eu não fiquei enganado nem confundido não, porque Deus mostra, Ele mostra. Às vezes a gente luta contra aquilo, mas fala, não, tem algo errado, está incomodando meu coração, está incomodando, incomoda porque tem algo dentro de você, assim, que vai fervendo, vem uma coisa estranha dentro de você. Aí você sente, tem alguma coisa errada aí. A gente sente, né, uma coisa assim, estranho, né, a gente não pode negar a Cristo, né. E quando Deus nos revela as coisas, Ele fala para nós. Ninguém engana Deus não, né. Então a gente precisa confiar na palavra de Deus. Então por isso que Deus fala que se nós quebrássemos o mandamento, o povo quebrasse o mandamento de Deus, todos eles seriam culpados, né? E todos teriam que se arrepender. Por isso que antigamente faziam sacrifício com animais, né? No tempo de Deus, no Antigo Testamento, né? Depois da vinda de Jesus, o Senhor morreu por nosso pecado, né? O Cordeiro, né? O Senhor, né? O próprio Cordeiro, o Senhor Jesus, nosso Pai, morreu por nosso pecado, né? Então, mas hoje nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia. Mas não significa que nós não pecamos. Nós pecamos, né? Mas só que Deus dá possibilidade para nós também, como Deus fez, Deus também a possibilidade para o Deus de fazer o sacrifício, né? E andar dentro da acordo com a palavra de Deus. Deus faz a mesma coisa, Jesus. Que nós ande no caminho dele, né? Se arrependa, né? Peça, quer mudar também, obedeça a palavra dele de acordo com a palavra dele e pratica o mandamento que nos ensina também. É a mesma coisa, só que antigamente fazia sacrifício para Deus. Hoje o próprio Jesus sacrificou por nós, Ele mesmo, o próprio Deus, né? Então nós temos que obedecer, guardar a palavra de Deus e praticar os mandamentos de Deus também. E haja o perdão, para que nós também possamos se arrepender de todo o nosso coração, buscar o Senhor e falar para Deus que está arrependido profundamente, de todo o nosso coração, de toda a alma, né? Para que Deus possa nos perdoar. Até o Senhor falou nessa palavra hoje, que eu jamais lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Então, se Deus está falando que nos perdoou o nosso pecado, por que nós continuamos corroendo com coisas que já se passaram? Deixa as coisas passadas para trás. Se renovar com as coisas novas. Então, para que nós ficar se lamentando daquilo que já foi? Aquilo você não teve uma condições psicológicas, tentou resolver da sua forma, como todos nós, assim, que nem eu já pequei, eu errei, peço perdão para Deus também, porque naquela situação, naquele momento, eu não soube lidar com aquela situação. Eu não tive preparo espiritual, talvez não estava buscando tanto como eu estou buscando hoje, não estava assim preparada, mas o inimigo pega-nos de surpresa. Até o Senhor prova a nossa fé, né? Então a gente precisa buscar a sabedoria, conhecimento, direcionamentos, resposta só em Deus. Por isso que no dia da situação, a gente está passando uma situação difícil, que a gente errou com o nosso irmão, errou no trabalho, errou com alguma situação que nós estamos tentando resolver na nossa vida, a gente faz o quê? Nós temos que buscar a Deus, para Deus nos dar uma solução. Não colocar assim a nossa ansiedade, não agir por impulso, né? Tipo assim, pecar sem intenção, né? Porque às vezes a gente está num momento de fúria, de ira, como aconteceu comigo, eu estou falando sincero,
Eu pequei porque eu fiquei irada com aquela situação, né? A gente perde o controle emocional, e é isso que o inimigo ataca, né? Ele provoca também isso em nós, né? Para que nós saiamos debaixo da presença de Deus e nós pecamos contra isso. Mas a gente tem que pedir perdão para Deus, né? Se arrepender e falar, Senhor, me perdoa, aquele dia eu não ouvi a sua palavra, eu não obedeci o seu mandamento, né? Eu quero ouvir, eu quero me obedecer, me ajuda também, sozinho nós não podemos, só acontece as coisas, só Deus que faz com que aconteça também na nossa vida, é Ele que faz também, né? Então nós temos que pedir a Deus para nos ajudar, né? Para esquecer aquilo que já passou, aquelas pessoas que nos machucaram, que nos feriram, que nos atacaram, que falam mal de nós, que se é contra a nossa vida, se é contra a nossa casa, se é contra a nossa família, no nosso relacionamento, né? A gente tem que pedir perdão para Deus, para que nós não sejamos iguais, porque Deus fala assim que o povo de Deus tem que fazer a diferença. Então nós temos que perdoar, nós temos que passar por cima daquilo que falaram da nossa vida, deixar para lá, colocar na mão de Deus, não ficar corroendo, ficar guardando mágoa, isso adoece o corpo, adoece a alma, entristece também a nosso semblante. Nós temos que confiar na palavra de Deus, amém? Então vamos parar de ficar, fulano fez isso comigo, já fez, deixou, fez, já fez. Não tem como mudar, não tem como você voltar naquilo que você não fez antes. É por isso que nós temos que ouvir o conselho de Deus, que Ele está falando aqui, para a gente não fazer as coisas erradas. Agora, quando tiver uma situação difícil, ou você tiver uma situação aí você está passando, tenta pedir ajuda para Deus e ora, e peça uma resposta. Se você não tiver força, busque um sacerdote, um pastor, né? Peça para orar para você, para Deus mostrar uma solução. Ou se não, leia a Bíblia, a Escritura Sagrada, peça para Deus te dar uma resposta, né? Não haja por impulso, não peque sem intenção. Às vezes você peca porque você não... A gente peca porque a gente quer resolver do nosso jeito, não faz dentro da vontade de Deus. Nós pecamos, né? Mesmo aquela intenção de não pecar, mas pecamos. Porque a gente faz as coisas da nossa vontade. Ou se influencia para alguma voz do mundo, né? Ai, se fosse você, eu fazia isso, né? Tanta gente que aconselha quando uma pessoa está com casamento com atrito, a primeira coisa que a pessoa fala, ai, se fosse meu marido, eu tinha largado. Gente, cada caso é um caso, cada situação é. A gente sabe que todo mundo tem levante na sua casa, família, a gente tem que orar, né? O inimigo está tentando destruir a família, tem que orar. Agora, se a pessoa tiver um problema muito difícil, né? E se for um caso de muita agressão, violência, aí é aconselhável, né? Esses casos, né, não pode também, né? Aí é um caso mais, já envolve mais justiça, é outro caso, né? Mas se der para consertar, se der para orar, apesar que para Deus não é impossível, tá? Se Deus, Ele tem poder para tudo. Então a gente pode falar que é impossível uma pessoa muda sim. Que Deus tem poder para transformar a vida e sair aquele mal daquela pessoa, sim, com certeza. Que está destruindo o lar dele, é o inimigo, né? Nós vamos confiar na palavra de Deus, tem que ter fé. Tudo tem que na vida tem que ter fé. Se não tiver fé, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Sem fé, ninguém chega a lugar nenhum, amém? Então Deus abençoe cada um de vocês, confia na palavra de Deus, obedeça. Nós temos que praticar o mandamento de Deus, sempre de acordo com a palavra de Deus, mesmo diante de qualquer situação, porque nós somos atentados, né? A gente somos atentados, somos afrontados, né? Dentro da nossa casa, nosso trabalho, até na condução, onde nós for. Sempre vai ter alguém se levantando contra nós, na verdade não é contra nós, é contra Deus, né? Você sabe que tudo que acontece com nós não é contra nós, é contra Deus, né? Porque na verdade, se nós carregamos Jesus em nós, então é Jesus que eles perseguem, né? Eles veem Jesus em nós, por isso nós temos que estar buscando o Senhor, né? Porque tudo que acontece na nossa vida não é para nós, é para Deus, é para o Senhor, né? É para a glória do nome do Senhor, amém? Então vamos confiar na palavra de Deus e sempre estar buscando a Deus, né? Deus falou muito esse ano, eu prestei atenção sempre quando eu vou tirar a palavra, sempre está falando sobre obediência, né? Estou sempre escrevendo até no meu instante de manhã sobre sempre o mandamento dele, tá? Tá sempre mostrando isso, porque as pessoas ficam achando que só porque o mandamento foi escrito no Antigo Testamento, o mandamento continua sendo o mesmo. A palavra de Deus não muda, ele não mudou, tá? Ele continua o mesmo. Você conta pra você e pra mim, não mudou não, viu? Ele continua sendo o mesmo, tá? Ele é o mesmo, viu? Ele não mudou não, tá? Quem muda são as pessoas, mas nem o mundo, porque o mundo é dele. Quem faz, quem cria, quem permite que as coisas aconteçam é ele, é a mão dele, tá? Então não é nem o homem. O homem, ele só destrói, mas só quem vai acabar com o mundo, essa pessoa é Deus, Ele, o soberano, o Deus de tudo. Nem é o homem, né? Porque a natureza renova, né? É Deus que manda, é Deus que pode, né? Então a gente precisa confiar na palavra de Deus, né? Amém? Obedecer sempre a Deus, fazer a vontade de Deus, porque
porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para todos nós, amém? É isso que nós temos que confiar na palavra, amém? Vamos clamar o Salmo 91 com fé, né? Deus é maravilhoso, Ele é nosso protetor, Ele é o nosso Altíssimo, nós estamos na sombra do Altíssimo, na sombra do Onipotente, nada de mal vai nos acontecer, nem praga, nada, porque Deus vai nos proteger, vai sustentar também, nos santos dias, amém? Vamos clamar o Salmo 91 com fé, amém? Aquele que habita no esconde do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, o Senhor é meu Deus, meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas. Eu estarei seguro e a sua verdade será teu escudo e meu fiel. Não temereis espanto noturno, nem seta que eu vou de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, sim, o teu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará a minha tenda, o Senhor dará ordem a teus anjos, para me proteger e guardar todos os meus caminhos. Ele me sustentará em minhas mãos, para que não tropece com meus pés em pedra alguma, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés filhão, a serpente, portão, encarecidamente a mim, serve com amor, também eu livrarei, pelo a sabe que conhece meu nome, ele me invocará e responderei, na angústia dela eu retirarei, glorificarei, fartá-lo-ei com longe de dias, e eu te mostrarei santo. A minha salvação eu te mostrarei, Santo, a minha salvação eu te mostrarei. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu lindo nome, Santo. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu lindo nome, Santo. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja seu nome lindo e santo, 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 é o Senhor Jesus. Uma musiquinha de novo, né? Santo. Nossa, hoje já é quinta-feira, né, gente? Mas como passou rápido essa semana? Não sei pra você, mas pra mim aqui, meu pai do céu. Eu vou cantar um louvor que eu gosto muito de cantar, deixa eu ver se eu acho. Ele fala sobre perdão. Deixa eu ver se eu vou tentar achar um louvor aqui, né? Deixa eu conseguir achar. Deixa eu ver se eu acho. Só um pedacinho só pra gente cantar, pra refletir sobre a palavra de Deus sempre. Perdão, Senhor. Aleluia. Fala sobre o perdão. Aqui, ó. Fala sobre o perdão, Senhor. Temos que pedir perdão todos os dias a Deus, né? Porque na verdade nós erramos, né? Pedir perdão. Vou dar só um pedacinho para fechar. Louvar a Deus sempre é bom. É maravilhoso louvar o Senhor, o nome do Altíssimo, Deus eterno, Rei da Glória e Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glória. Perdão, Senhor. Tantos erros que eu cometi, oh glória. Perdão, Senhor, vezes me omiti, oh glória, aleluia. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Oh, perdão, Senhor, nos perdoa, Pai, oh, glória. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei, Pai, nos perdoa, Pai. Louvado seja o seu nome, Jesus Santo, sua glória. Tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor, glória. Aleluia, nos perdoa, Pai, louvado seja seu nome. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor, glória. Aleluia. Liberta, Senhor, nossa alma para o amor, Senhor, para que nós possamos perdoar o nosso irmão, Pai. O Senhor diz para nos amar, não só aquele que nos ama, mas sim aquele que nos odeia, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus. Reflita sobre a música que Deus tocou no nosso coração, louvor. Nós temos que perdoar, né?
Não só aquele que nos ama, que nós temos que estar próximo deles, mas temos que amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem. Eles precisam de amor. Perdoa, né? Porque Deus só vai perdoar nossos pecados, nos perdoar aqueles que se levantam da nossa vida, que isso faz a nossa vida, né? Que tentar nos prejudicar, né? Isso é fazer a vontade de Deus, amém? Tenha uma boa noite e fique com Deus e a paz seja, amém? Glória a Deus, graças ao nome do Senhor.